Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, né? Iniciando a segunda-feira, com muita vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre química. Hoje, o nosso tema, a gente já tinha anunciado para vocês, né? Que nós falaríamos sobre fermentações. Então, a nossa aulinha de hoje vai ser sobre a química das fermentações nos alimentos e bebidas. Como a gente já tinha combinado, nós estamos tentando trazer temas bem aplicados, né? Pegando os conteúdos da química e aplicando, então, em temas que são corriqueiros na nossa vida, que a gente tem familiaridade e vai estudando os tipos de reações que vão acontecendo dentro dessas questões cotidianas que envolvem o nosso dia a dia. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje realmente sobre a química, as reações químicas que estão envolvidas nos processos de fermentação na produção de alimentos e bebidas. A gente sabe que a gente consome uma infinidade de alimentos e bebidas diferentes, né? Bebidas, por legislação, são alimentos, elas se enquadram dentro da categoria de alimentos, e alguns desses alimentos e dessas bebidas que a gente consome, eles são produzidos por via fermentativa, ou seja, por uma reação química que ocorre a partir de um agente, que é um micro-organismo, para a gente obter características específicas dos alimentos e nas bebidas que a gente vai vir a consumir, tá? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, pessoal, quando a gente fala em fermentações, a gente está tratando de processos biotecnológicos. O que é um processo biotecnológico? Se eu pensar em tecnologia, né, tecnológico, o nome me remete à tecnologia oriunda de alguma coisa bio, que tem vida, certo? Então, é a tecnologia que está sendo aliada à vida, ou seja, a ação de um ser vivo, que são micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem ser de vários grupos diferentes, mas na grande maioria dos casos, esses micro-organismos são fungos, leveduras ou bactérias, tá? Isso vocês estudam lá na biologia. O que a gente vai fazer hoje? Como o Enem, ele é totalmente multidisciplinar e a gente trabalha com ciências da natureza na prova de química, então a gente vai fazer essa assimilação da parte química juntamente com a parte biológica. Então, a gente vai aliar a química e a biologia para estudar as reações químicas que acontecem nos alimentos por conta dessas reações, que vão alterar esses alimentos e vão conferir características específicas para eles. Então, basicamente, pessoal, um processo biotecnológico são reações químicas que são promovidas por micro-organismos. Quando a gente estuda lá no laboratório aquela série de reações químicas que acontece, a gente está tratando exclusivamente de compostos químicos. Nesse caso aqui, a gente trabalha de compostos químicos que são transformados a partir da ação de um micro-organismo, tá? Então, a gente vai ter um reagente, que vai ser uma substância específica, que vai estar contida numa matéria-prima, num alimento que vai ser transformado. A gente vai ter ação de um micro-organismo em condições específicas e vamos produzir um produto, como toda reação química. Toda reação química tem um reagente, uma condição, onde está situada essa flechinha, né? Onde o reagente é transformado em um produto, né? Dentro daquela ideia de que nada se perde, tudo se transforma, certo? Então, a gente vai ter uma substância, vai sofrer uma ação de um micro-organismo que, em condições específicas, vai atuar em cima desse reagente e vai transformar ele em um produto específico. Isso é o que a gente vai trabalhar hoje num tipo de reação que a gente chama de fermentação. E por que aqui está no plural fermentações? Porque não existe apenas um tipo de fermentação. Existem vários tipos de fermentações, de acordo com o tipo de substrato, de matéria-prima que a gente está trabalhando, de acordo com o tipo de micro-organismo que vai atuar em cima dessa matéria-prima para transformar ela num produto diferente. E cada produto desses tem compostos específicos que vão dar denominação ao nome dessa fermentação. De acordo com o que eu produzi aqui, a partir da minha reação que obtiver no meu produto, ele vai dar um nome diferente para essa fermentação. Então, é sobre isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje, tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever no chat, aqui no bate-papo, que eu estou acompanhando tudo, tá?
Então, vamos iniciar com relação à história da fermentação. Da onde que surgiu a fermentação? A fermentação, ela já remonta desde os primórdios da antiguidade, tá? Eles foram usados desde as épocas antes de Cristo, né, onde a gente não tinha nenhum calendário bem situado, pois produtos como vinho, a cerveja e pão são consumidos desde que existe a prática da agricultura. Mas não se compreendia esse processo de fabricação desses produtos, porque, na verdade, eles não eram fabricados. O que acontecia? Aconteciam questões ambientais que influenciavam nesses produtos e acabavam transformando eles, e as pessoas daquela época que não tinham conhecimento de como isso acontecia, não tinham ideia por que tinha acontecido realmente. Então, vocês imaginem, assim, ó, que existem registros que comprovam o consumo de alimentos fermentados desde muitos anos antes de Cristo. Agora eu vou trazer para vocês umas datas para vocês terem ideias, tá? Mas por povos sumérios, povos egípcios antigos e babilônios. Então, muita gente, já desde a época lá em que a gente não tinha luz, não tinha nada, utilizavam e consumiam produtos fermentados. A questão é que eles não sabiam que isso acontecia. Então, vocês imaginem naquela época que não tinha luz nenhuma. Então, o pessoal plantava coisas, colhia, iniciava com a prática da agricultura, né? Colhia, por exemplo, frutas, colhia cereais, tirava leite da vaca, por exemplo. E o que acontecia? O pessoal tinha que consumir aqueles produtos, certo? Quando eu estou falando de frutas, eu estou falando de cereais e eu estou falando de leite, por exemplo, todos são alimentos que hoje em dia nós sabemos que são alimentos perecíveis. O que significa isso? Que eles estragam com facilidade, né? Que eles têm um prazo de validade muito pequeno, porque as condições deles, as condições intrínsecas, ou seja, as características do alimento de ter uma quantidade de água elevada, de ter vários nutrientes, são propícias para que esse alimento degrade com rapidez. E naquela época, o que se fazia? Se colhia os alimentos, se tirava o leite da vaca e consumia. E o que sobrou, o que se fazia? Ia botar fora? Não, claro que não, né? Então, eles guardavam. Mas quando eles olhavam para a aparência daquele alimento, dias depois, o que eles percebiam? Eles achavam que aquele alimento estava estragado, né? E em condições de falta, de escassez de alimentos, o que acabou acontecendo? Um cidadão qualquer foi lá e consumiu aquele alimento, mesmo com uma característica que eles achavam que estava estragado. E o que esse cidadão percebeu? Ele percebeu que aquele alimento não estava ruim, que ele apenas estava diferente. Então, ele pensava, eu preciso comer, então eu vou me nutrir com esse alimento, mesmo que ele esteja, entre aspas, estragado, certo? E a partir daí, eles perceberam que algumas características não eram desagradáveis desses alimentos. Um exemplo foi há muitos e muitos anos atrás, quando pessoas começaram a armazenar grãos de cevada, por exemplo. E o que acontecia? Naquela época chovia e eles não tinham como conter, então pegava umidade nesses grãos. E passava o tempo que eles estavam armazenados, uma pessoa ia lá e ia provar aquele grão de cevada, por exemplo, e percebia que ele tinha um sabor mais doce do que antes de armazenar. Da mesma maneira, quando esses grãos eles estavam mergulhados dentro de água, por exemplo, da chuva, passava um tempo e eles iam lá e tomavam aquela água, por exemplo, e verificavam que tinha um sabor diferenciado. E mais ainda, tanto a água quanto a uva, por exemplo, depois de ficar armazenada juntamente com água, né, suscetível às ações do meio ambiente, né, durante um determinado tempo, sofriam alterações, eles tomavam aquele líquido, né, para se nutrir, supostamente, e percebiam que causava uma sensação de euforia, uma sensação interessante neles. E por esse motivo, eles passaram a realmente armazenar esses produtos dessa maneira e passaram a tentar compreender o que acontecia ali naqueles alimentos mediante essa situação. Então, pessoal, a utilização de micro-organismos em processos de fermentação que hoje são indispensáveis na indústria de alimentos vem de muito tempo. Então, tem datado de 7.000 a.C. a primeira referência da fabricação de cerveja. Então, é muito tempo atrás. Não existia tecnologia nenhuma, não tinha como armazenar nada sobre refrigeração, né? Há 3.500 anos antes de Cristo foi fabricado vinho pelos assírios, então eles passaram a consumir
Obviamente não era o vinho, não era a cerveja que a gente consome hoje, que passam por processos industriais, e sim uma coisa muito mais arcaica, né? Que eles não tinham controle nenhum desse processo que acontecia. Há 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já confeccionavam queijo, por exemplo, a partir do leite que era armazenado, que acabava coalhando ali e formava uma massa que na época eles chamavam de queijo, tá? E há 1.000 anos antes de Cristo foram criadas as primeiras técnicas de produção de vinho, ou seja, eles estavam percebendo aquela alteração e eles percebiam que tinha alguma substância que se formava ali, que quando eles consumiam em bastante quantidade aquele líquido, aquele vinho que eles estavam chamando oriundo da uva, que ficou um baita tempo ali em contato com a água e o meio ambiente, que fornecia circunstâncias boas para que ocorressem essas alterações, eles ainda sentiam uma sensação interessante, né? Vocês podem imaginar por que motivo que eles tinham uma sensação de alegria ao consumir aquela bebida, né? Então, pessoal, no século XIX, ficou entendido o processo de fermentação pelo cientista chamado Louis Pasteur. Vocês já devem ter ouvido falar nesse cara, Louis Pasteur. Eu não sei que idade vocês têm, todo mundo está do outro lado da tela, eu não enxergo a carinha de ninguém. Mas se a gente for pensar, quem nasceu lá pelos anos 90, por exemplo, deve ter consumido muito tempo aquele leite de saquinho. Hoje em dia a gente vai no mercado e é quase que só leite de caixinha, né? Uma embalagem que chama Tetra Pak. Mas, há anos atrás, a gente não encontrava essa embalagem. A embalagem que tinha era uma embalagem de saquinho, que durava muito menos tempo. E a gente tinha que manter sob refrigeração. Pasteur é o sobrenome desse cara que inventou o processo de pasteurização. Ele descobriu esse processo que deu origem ao leite pasteurizado, que é aquele que a gente consumia no saquinho, tá? Então, esse mesmo cara que deu origem à pasteurização, né, que propiciou a gente ter o leite pasteurizado, ele estava estudando problemas relacionados com a produção do vinho e da cerveja, lá no século XIX, tá? E ele descobriu que o que causava aquela alteração sensorial, e o que é sensorial? São características que são percebidas pelos nossos órgãos do sentido, tá? O principal, quando a gente pensa em sabor, né, é o nosso paladar. Então, ele percebeu que aquelas alterações que faziam com que aquele alimento se tornasse daquela maneira, com aquele sabor específico, com uma textura específica, era causado por uma levedura, um micro-organismo, ou seja, um fungo unicelular que atuava ali em cima daquelas uvas e transformava a uva em uma bebida que causava todos aqueles efeitos, né? E enquanto uma outra levedura, um outro micro-organismo, ele fazia um outro processo que fazia com que esse vinho, que tinha características bem interessantes, na verdade uma bactéria, que a gente vai ver um pouquinho a seguir, tornava esse vinho azedo, ou seja, daquelas características que tu consumia e tinha um sabor agradável, interessante e causava um efeito de alegria, se passasse mais tempo, esse vinho ficaria azedo, com um sabor desagradável, mas que poderia ter utilidade para alguma outra coisa, tá? Esse mesmo cara, o Louis Pasteur, descobriu ainda que a fermentação alcoólica estava sempre associada ao crescimento das leveduras, ou seja, quanto mais esses micro-organismos se multiplicavam, mais ocorria a produção de álcool, né, que era a substância que até então eles não sabiam, mas que trazia o sentimento de alegria. Então, ele concluiu que a fermentação é um mecanismo utilizado pelos seres vivos para produzir energia na ausência de oxigênio. Então, a gente vai aprender um pouquinho melhor, tá, pessoal? Agora, como funcionam as fermentações. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de alimentos que a gente consome diariamente ou consome corriqueiramente, né, encontra nos mercados, que são produtos, são alimentos fermentados, que passam pelo processo de fermentação para chegarem às condições, às características sensoriais específicas dos produtos finais. O primeiro exemplo deles é o queijo, né, que está aqui, o salame e embutidos cárneos que a gente consome, o pão passa por processo fermentativo, aqui o iogurte passa por processo fermentativo, para produzir a cerveja também a gente usa fermentação,
Aqui eu trouxe representado um chucrute, mas qualquer picles, qualquer vegetal que esteja em conserva, conservado no vinagre, também passa pelo processo de fermentação. E quando eu falo picles, pessoal, a gente tem uma tendência a pensar que picles é pepino, certo? Quando, na verdade, não. Picles é qualquer vegetal que esteja em conserva, onde essa conserva ela é conservada por vinagre, certo? Trouxe outras bebidas também aqui, ó, o vinho tinto, o vinho branco, os espumantes e outras bebidas alcoólicas, como destilados, né, que a gente pensa uísque, conhaque, cachaça, aguardente, né, todas essas bebidas também passam por processo de fermentação. Então, agora a gente vai estudar um pouquinho melhor os tipos de fermentações. Então, vamos pensar primeiramente em bebidas, tá, pessoal? Bebidas que não são alcoólicas, normalmente elas não passam por processo fermentativo. E eu tô falando normalmente por quê? Porque se a gente estiver falando de bebidas lácteas, pode passar por processo fermentativo. Então, eu tô falando aqui de bebidas alcoólicas. Da onde vem o álcool das bebidas alcoólicas? Não dá para a gente pegar álcool e atirar dentro de um suco de uva, por exemplo. É ilegal, é errado isso. Então, para produzir qualquer tipo de bebida alcoólica, é necessário promover uma fermentação. Essa fermentação se chama fermentação alcoólica. Como eu falei para vocês, o princípio básico de qualquer fermentação é a presença de um reagente que, na presença de condições específicas, ou seja, de um micro-organismo, né, no caso, que ele vai transformar esse reagente em um ou mais produtos. Se a gente observar aqui, a gente tem 3 produtos diferentes. Então, a gente está tratando aqui onde o nosso reagente é uma molécula de glicose, a glicose é um açúcar, certo? Genericamente, essa molécula de glicose ou qualquer outro açúcar que possa ser utilizado pela levedura, pelo micro-organismo que vai promover essa fermentação, vai formar moléculas de etanol, que é o álcool, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ou seja, um gás, e vai gerar também, liberar energia na forma de calor, certo? Ela libera 2 ATPs e por liberar esses 2 ATPs, aumenta também a temperatura daquele reagente que está sendo fermentado, tá? Está sendo alterado. Então, pessoal, essa glicose, representada pela glicose, que na verdade ela pode ser qualquer açúcar que possa ser utilizado pela levedura para fermentar, para ser utilizado como substrato para transformar ele em um outro produto, eu coloquei aqui o exemplo de 3 açúcares diferentes, tá? A molécula de glicose, a molécula de frutose, que é muito encontrada em todas as frutas, e a molécula de sacarose, certo? Se a gente for observar estas 2 moléculas e observar esta próxima molécula, a gente percebe que a sacarose, ela é a união de uma frutose e uma glicose. O que acontece? Aqui eu tenho uma hidroxila e aqui eu tenho outra hidroxila. Se eu retirar uma molécula de água aqui, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, eu vou retirar, vai sobrar o quê? Um átomo de oxigênio e vou ligar essas 2 moléculas, a glicose e a frutose, e vai se formar a sacarose. Da mesma maneira que se eu promover a quebra dessas 2 moléculas com mais uma molécula de água, eu transformo uma sacarose em 2 moléculas de açúcares, uma glicose e uma frutose. Ficou entendido para todo mundo? Então, esses 3 tipos de açúcares, eles podem ser utilizados pelas leveduras para o processo fermentativo, ou seja, ela usa esse açúcar como alimento para se multiplicar e ela produz produtos, certo? E da onde que vem essa glicose, da onde que vem essa frutose, da onde que vem essa sacarose, ou seja, o açúcar necessário para produzir o álcool das bebidas alcoólicas. Ele vem de matérias-primas que são utilizadas para produzir as bebidas, certo? Então, por exemplo, a uva, a cana-de-açúcar, desculpa, gente, a cana-de-açúcar e cereais, como, por exemplo, a cevada, que é a matéria-prima básica para a produção de cerveja, por exemplo.
certo? E pode ser de qualquer outra matéria-prima. Por exemplo, se eu quiser utilizar uma maçã, eu posso usar a maçã como o meu reagente para obter a glicose, que vai ser fermentada pela levedura para produzir esses produtos, que são os produtos da fermentação alcoólica. Então, pessoal, vamos observar essas moléculas de açúcar que são tão importantes, porque se elas não estiverem presentes, a levedura não consegue produzir álcool, certo? Então, já que a gente está falando de química orgânica, vamos relembrar a questão das funções orgânicas nas moléculas de açúcar. Então, eu tenho aqui uma glicose, uma frutose e uma sacarose. Como a sacarose nada mais é do que a união de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, então a gente vai observar as funções orgânicas que podem ser encontradas nessas moléculas separadamente primeiro, e depois a gente vai observar lá na molécula de sacarose, tá? Então, pessoal, circulado aqui ó, em amarelo, o que eu estou observando? Eu estou observando hidroxila, que está ligada diretamente a um carbono, e esse carbono, vocês podem observar que ele está fazendo só ligações do tipo simples, certo? Ah, professora, mas essa hidroxila, ela está ligada a um ciclo. Sim, ela está ligada a um ciclo, mas ela não está ligada a um benzeno, certo? Então, a gente vai ter que relembrar o que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, eu estou observando a hidroxila ligada a carbono saturado. Aqui também, certo? Em todos os casos em que está circulado em laranja, a gente está observando hidroxilas ligadas a carbonos saturados. O que são os carbonos saturados? São aqueles que fazem apenas ligações do tipo simples. Então, que tipo de função orgânica é essa que eu encontro na molécula de glicose, na molécula de frutose e também na sacarose? Porque essa hidroxila também está ligado a carbono saturado, certo? Então, essa é a função orgânica álcool, tá? Isso significa que essa molécula aqui é um álcool? Não. Significa que a função orgânica álcool é encontrada na molécula de glicose, na molécula de frutose e na molécula de sacarose, certo? Existe mais alguma função orgânica que eu possa identificar através dessas moléculas? Sim, o que eu estou observando aqui em azul, circuladinho em azul? Um átomo de oxigênio que está ligado entre dois átomos de carbono, certo? Todo mundo percebe isso? Então, pessoal, quando a gente tem um átomo de oxigênio ligado entre dois carbonos, significa que esse átomo, essa cadeia, ela não é composta exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. A gente tem um átomo que é diferente do carbono na cadeia principal, que é o oxigênio, certo? Ele poderia ser um nitrogênio? Sim. Poderia ser qualquer outro átomo? Sim, ele poderia. Se fosse diferente do oxigênio, ele está ocupando a posição aqui de heteroátomo. Por quê? Porque ele é diferente do carbono. Então, sempre que eu tenho um heteroátomo ligando dois carbonos na minha cadeia carbônica, essa cadeia aqui é fechada, eu tenho a função éter. Então, sempre que vocês associarem heteroátomo, tem um heteroátomo, vocês já podem automaticamente associar a função orgânica éter, certo? Da mesma maneira que a gente observa aqui na sacarose. Quando a gente perde uma molécula de água aqui, ó, a partir da quebra dessas substâncias, a gente fica com o oxigênio que vai unir essas duas moléculas e observamos aqui que esse oxigênio, ele está ligando uma molécula a outra através de ligações com carbono, certo? Ele está entre carbonos. Então, da mesma maneira, na molécula de sacarose, nós encontramos as funções orgânicas álcool, a partir da hidroxila ligada a carbono saturado, e éter, porque nós temos heteroátomos que está presente nesse caso aqui, nesse oxigênio que também está ligado a dois carbonos, e esse oxigênio que também está entre dois carbonos. Todo mundo consegue perceber isso? Então, vamos adiante. Uma coisa que vocês vão cansar de escutar eu falar, mas vocês não vão errar no Enem quando pedir para identificar a função orgânica. Tudo que tem hidroxila é álcool, professora? Não, não é tudo que tem hidroxila é álcool. Enxergou uma hidroxila, é álcool. Chutei lá já, de cara. Não, não é assim. Então, pessoal, não esqueçam desse esquema.
hidroxila ligado a carbono saturado, que é aquele que faz só ligações do tipo simples, é sim função orgânica álcool, certo? Se eu tiver uma hidroxila ligada a um anel aromático, a um benzeno, não é um álcool, é um fenol, certo? Agora, no caso que a gente viu ali, a gente tinha hidroxila ligado a uma cadeia fechada. Todo mundo viu que era uma cadeia fechada. Mas era um benzeno? Não era. Era simplesmente uma cadeia fechada de carbonos. O que caracteriza o benzeno? São 6 carbonos ligados entre si, com ligações duplas alternadas, 3 ligações duplas. Então, ele pode ser representado por aquelas 3 ligações duplas ou por esse círculozinho aqui, que indica que essas 3 ligações duplas estão ocorrendo dentro desse anel aromático. Apareceu a hidroxila ligada ao benzeno, é fenol, pessoal, certo? A função orgânica é fenol. E se eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono que não faz só ligações do tipo simples, ele faz uma ligação dupla, por exemplo. Esse carbono é classificado como um carbono insaturado. Quando a hidroxila é ligada a um carbono insaturado, a função orgânica não é álcool, a função orgânica é enol. Então, não confundam. No caso daquelas 3 moléculas que a gente observou ali, a gente tinha hidroxilas ligadas a carbonos que fazem apenas ligações do tipo simples, carbonos saturados. Então, a função orgânica que nós tínhamos ali era álcool, certo? Ficou clara a diferença para vocês? Vamos adiante. Então, a gente já tem ali o nosso reagente, que é importante, né? Sem açúcar não se produz álcool. Então, o açúcar proveniente das uvas, da cana-de-açúcar, dos cereais, ou de outras frutas, por exemplo, de outras matérias-primas que forneçam esse açúcar, eles vão ser transformados. E qual é esse agente transformador? Esse agente se chama levedura, né? É um micro-organismo. No caso da fermentação alcoólica, é a levedura o agente. Existem outras fermentações que o micro-organismo que vai fermentar o substrato, o reagente, no caso, vai ser uma bactéria, por exemplo. Mas nesse caso aqui é uma levedura, que é um fungo unicelular que vai se utilizar do açúcar como alimento e vai crescer e produzir essas substâncias, certo? E essa levedura, pessoal, que é a mesma que a gente usa lá para fazer pão, por exemplo, ela se chama Saccharomyces cerevisiae, na grande maioria dos casos, tá? Só para em nível de conhecimento para vocês mesmos. Essa levedura, a gente encontra ela no mercado assim, na forma de pó. Se vocês forem lá comprar um fermento biológico, por exemplo, para fazer um pão, vocês vão pegar e comprar esse fermento, quando vocês abrirem a embalagem do fermento, que característica que ele tem? Ele é um pozinho, certo? Então, pessoal, esse pó, ele nada mais é do que as células dos micro-organismos, das leveduras, que vão fermentar o substrato, tá? Ah, professora, mas uma célula não tem uma quantidade de água razoável, não teria que ser molhado o fermento biológico? O que acontece? Tudo que tem água tem uma tendência maior a estragar com rapidez, certo? Então, é comercializado a levedura, o fermento biológico, em forma de pó. E como que se chega a isso, pessoal? Se pega as células desse micro-organismo e se faz uma secagem na indústria para retirar a água e esse micro-organismo poder durar por mais tempo. Ah, professora, mas se eu retirar a água da célula, esse micro-organismo não morre? Não. O micro-organismo ele tem uma propriedade que se chama entrar em estado vegetativo. O que significa isso? Significa que a célula não está morta, ela apenas está inativa. E como eu faço para ativar essa célula de novo? Eu tenho que reidratar. Se eu tirei a água da célula do micro-organismo e eu colocar água novamente, então esse micro-organismo vai voltar a viver. E é isso que acontece com o fermento biológico que a gente utiliza. A gente precisa reidratar. Ou através da água que tem no próprio alimento que a gente vai produzir, quando a gente vai produzir em casa, né? Ou em escala industrial, pessoal, é necessário a gente reambientar esse micro-organismo, essa levedura. A gente precisa fazer com que ela fique ativa. Então, a gente coloca a água, reidrata, para que as células se entumesçam e esse micro-organismo volte à sua forma ativa,
e fornece, então, alimento, tá? E como que acontece esse processo de secagem, de retirada da água desse micro-organismo na indústria, para a gente ir lá e comprar um fermento biológico, por exemplo? Se eu simplesmente pegar um micro-organismo e tacar num forno para retirar água, por exemplo, por evaporação, o que vai acontecer? A temperatura muito alta mata o micro-organismo, certo? Então, a indústria, ela se utiliza de um processo que se chama liofilização. Então, esses micro-organismos, eles são liofilizados. O que significa isso? Vamos lembrar lá da química geral, onde a gente estuda a mudança de estado da água, tá? Então, pessoal, se eu aumentar muito a temperatura, ela vai fundir. Se eu aumentar mais ainda a temperatura, essa água vai evaporar, certo? Se eu pegar o gás, né, e diminuir a temperatura, o vapor de água, e diminuir a temperatura, ela volta a ser líquida, ela se liquefaz. E se eu pegar o líquido e diminuir mais ainda a temperatura, ela vai ficar sólida, vai solidificar. Mas a gente tem uma opção na indústria que faz com que essa água consiga ser retirada sem que a gente eleve a temperatura. E como que é isso? Né? A água está líquida, certo? O que eu preciso fazer? Retirar ela dali. Então, pessoal, o processo de liofilização, ele consiste na transformação da água que tem dentro da célula do micro-organismo. Quando a gente congela ele, ou seja, a água de dentro fica sólida, fica na forma de gelo, e essa água é retirada do estado sólido diretamente para o estado gasoso, através da técnica de sublimação, sem passar pelo estado líquido. Ah, professor, e como que tu consegue fazer isso? Através do congelamento das células da levedura, a gente coloca dentro de um equipamento que se chama liofilizador, tá? E ele tem uma bomba de vácuo que propicia com que a água do estado sólido passe diretamente para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Então, a célula ela não vai se romper, não vai ter nenhum tipo de problema nessa célula, e a gente vai conseguir retirar a água e manter esse micro-organismo em condições ótimas, certo? Então, pessoal, vamos adiante. Continuando, então, vamos observar, a gente tinha o nosso reagente, que é o substrato, o açúcar que a gente vai utilizar para produzir o álcool, que é o nosso produto mais desejado numa fermentação alcoólica, certo? E qual é o meio para isso? A utilização de um micro-organismo. Qual que é o micro-organismo? Uma levedura, certo? Então, vamos observar o primeiro produto que é formado a partir da fermentação do açúcar pela levedura Saccharomyces cerevisiae. São moléculas de etanol. E o que é esse etanol? É o álcool, propriamente dito, que a gente consome através das bebidas alcoólicas, certo? Vamos olhar, então, para essa molécula do etanol. Então, o etanol é uma molécula composta por 2 átomos de carbono, uma hidroxila, que constitui o grupo funcional álcool, e as outras 4 ligações do carbono são completadas com átomos de hidrogênio. Então, se eu falar na produção de etanol, eu já vou saber, através do nome científico, tá? Do nome oficial, que eu tenho um prefixo que diz respeito ao número de carbonos que tem a minha cadeia principal, um intermediário que diz respeito ao tipo de ligações que ocorrem entre os carbonos, e um sufixo que diz respeito à terminação em função do grupo funcional que eu tenho na minha molécula. Então, et, 2 carbonos, an, porque as ligações entre os carbonos são apenas do tipo simples, e ol, porque eu tenho uma hidroxila ligado ao carbono 1, certo? Então, daí surge a molécula de etanol. Mas, pessoal, a gente tem um probleminha com essa função. O que eu falei para vocês? Que o açúcar é a base para se produzir álcool, certo? Não tem açúcar, não tem álcool. Então, quais foram os açúcares que eu falei ali para vocês?
Glicose, frutose e sacarose. Todo mundo percebeu? E aí, no caso da cevada, por exemplo, que se produz lá a cerveja, se eu disser para vocês que o açúcar que tem nesse grão de cevada é essa molécula zona enorme que tem aqui do lado, que a gente conhece por amido. A levedura é capaz de usar esse açúcar imenso para transformar ele em álcool? Não, ela não é capaz. E aí, professora, se eu pegar o grão da cevada e colocar água e colocar a levedura, ela vai transformar em álcool? Não, ela não vai transformar. Porque ela não tem a capacidade de usar esse açúcar para produzir o álcool. E aí, professora, como é que faz cerveja? Se eu colocar a cevada, colocar a levedura e não produz o álcool? Da onde que vem esse álcool? Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar numa palavrinha que chama malte. A cerveja é feita de malte. O que significa isso? Um processo que é realizado na indústria, denominado malteação, que faz com que essa molécula enorme aqui seja quebrada. Se vocês olharem essa porção, olharem essa porção e essa porção separadas, do que vocês lembram, pessoal? Daqueles açúcares pequenininhos que a gente viu lá, que são a glicose, a frutose e a sacarose. São parecidas as moléculas, certo? Então, se eu conseguir quebrar essa molécula em moléculas menores, eu vou ter açúcares que vão ser passíveis de serem utilizados por esse micro-organismo para produzir álcool. Todo mundo compreendeu? Então, o processo de malteação é um processo que é feito na indústria, onde se induz ao processo germinativo. O que se faz? Pega esses grãos de cevada, coloca eles mergulhados em água, né? Entumece esses grãos. E se a gente pegar, por exemplo, um grãozinho de feijão, colocar água e colocar num algodão, o que acontece? Lá no ensino fundamental, vocês devem ter feito essa experiência que chamava germinação. Em seguidinho aparece uma folhinha, um caulezinho, né? Que chama a germinação daquele grão. E a malteação nada mais é do que isso, é induzir a germinação dessa cevada, porque nesse processo de germinação, para crescer uma plantinha, as células, o grãozinho, ele precisa de energia. E para conseguir essa energia, ele começa a produzir uma série de enzimas, que a gente vai estudar um pouquinho melhor depois lá na bioquímica, tá? Que são moléculas que vão quebrar esse açúcar grandão, que é o amido, e transformar ele em açúcares menores que podem ser utilizados pela levedura para produzir o álcool. Ficou claro para todo mundo? Então, gente, assim como a cerveja, que tinha lá a glicose ou os outros açúcares, a frutose, a sacarose, tinha um micro-organismo que era uma levedura e produzia lá o etanol, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e mais energia na forma de calor. Esse é o básico da fermentação alcoólica. E no pão, o que acontece? A mesma fermentação. Ah, professora, então se eu comer muito pão, vou ficar bêbado? Claro que não, né? Então, o que acontece nesse processo, pessoal? Vocês sabem que o pão, ele é um produto que ele é obtido dessa fermentação, uma fermentação alcoólica, mas depois ele passa por um processo que é o forneamento. Se a gente vai fazer o pão em casa, o que faz? Pega todos os ingredientes, mistura todos esses ingredientes, né? Pega a farinha, pega o leite, pega a água, por exemplo, coloca o fermento biológico, né? Mistura todos os ingredientes, amassa e deixa essa massa descansar. Esse é o padrão, certo? Coloca sal, enfim, os temperos que quiser colocar. Mas é padrão a gente misturar tudo e deixa a massa descansar. Por quê? Porque vai acontecer o processo fermentativo. O micro-organismo, que é a levedura, ela vai começar a consumir o açúcar que tem na farinha, né? Nos grãos de trigo, no caso, se o pão for de trigo, por exemplo, e vai começar a transformar ele em etanol, em dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e também energia, na forma de calor. E aí, o que acontece com o pão? Ele vai ter álcool lá dentro, certo? Sim, a massa do pão tem álcool. E ele vai produzir também
o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. E esse gás carbônico, pessoal, é o responsável pela expansão da massa. Então, a gente mistura todos os ingredientes, deixa a massa lá descansando, e quando a gente vai olhar daqui a algumas horas, essa massa está o dobro, o triplo, o quádruplo do tamanho. Por que que isso aconteceu? Porque o gás carbônico que foi produzido nessa fermentação alcoólica, ele ficou retido dentro da massa. No caso do trigo, pessoal, o trigo tem na sua composição o que a gente chama de glúten. E o glúten, na presença de água, ele forma uma rede tridimensional que aprisiona a água ali dentro e aprisiona também esse gás. Então, a mesma coisa que acontece lá na gelatina, por exemplo, tá? A gelatina, ela vai armazenar, vai formar uma rede tridimensional e retém a água ali no seu interior. A gente mistura o pozinho e mistura a água. E essa água fica retida nessa rede que é formada ali dentro. Então, no pão acontece isso. E essa expansão é causada pela produção desse gás. Quanto mais gás é produzido da fermentação alcoólica, maior fica o tamanho dessa massa e aí ela cresce. Quando a gente coloca no forno, o que que acontece? Esse pãozinho lá que contém álcool, sim, na sua massa e contém o dióxido de carbono, o dióxido de carbono ele está preso nessa rede tridimensional. Mas quando a gente bota no forno, o que que tem? Temperatura alta, certo? Uma temperatura bem alta. Então, a levedura que estava ali, ela morre, porque ela não aguenta uma temperatura tão alta, certo? Então, a levedura já era, ela desempenhou o papel dela antes do forno. E o álcool que estava ali contido no meio daquela massa, o que que acontece com ele? Quando a gente coloca uma temperatura alta no álcool, ele tem um ponto de ebulição, o etanol, em torno de 78 graus. Então, vou botar num forno a 180 graus, por exemplo, é óbvio que todo esse etanol que tem ali, ele vai evaporar, até porque o pão fica um tempo bem considerável para assar dentro do forno. Então, o meu produto final, pão, ele é um produto com a massa expandida em função do gás carbônico que foi produzido na fermentação, e ele não tem álcool, o pão não vai embebedar, porque todo o álcool ele vai ser evaporado nesse processo de forneamento, tá? No processo de assar. Então, o álcool, ele não fica presente no produto final, e é por isso, né, que comer pão não embebeda, diferente da cerveja. Vamos adiante. Então, pessoal, com isso que a gente já estudou, eu encontrei aqui uma questão do Enem de 2012, que trata justamente desse tema. Então, pessoal, a questão dizia o seguinte, foi a questão 63. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia, a gente iniciou nossa aula de hoje falando sobre isso, processos biotecnológicos, para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, tudo que a gente já viu até aqui, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. E aí vem o desfecho da questão. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da letra A, liberação do gás carbônico. Letra B, formação de ácido lático. Letra C, formação de água. Letra D, produção de ATP. E letra E, liberação de calor. Ó, a Júlia já respondeu aqui que é a letra A, e tá super certo. Então, vocês viram ali, ó, que o crescimento da massa, a expansão da massa, vamos voltar ali no nosso slidezinho, ela é originária do dióxido de carbono, ou seja, do gás carbônico que é produzido na fermentação alcoólica. Então, dentre as nossas opções, obviamente a letra A, né? A liberação de gás carbônico do processo fermentativo. Ocorre a formação de ácido lático nessa fermentação que a gente estudou, que é a fermentação alcoólica? Não, em momento algum tem ácido lático, certo? A formação de água? Não, até porque no forneamento a gente sabe que a temperatura eleva e diminui a quantidade de água também. A produção de ATP, ocorre produção de ATP em qualquer processo fermentativo.
e ocorre também a liberação de calor em qualquer processo fermentativo, mas essas questões não são responsáveis pelo crescimento da massa do pão. Então, sem a menor sombra de dúvida, a resposta dessa questão era a letra A. Ficou claro para todo mundo, gente? Vamos adiante, então. Estudar uma coisinha um pouquinho diferente agora. Essas questões que envolvem fermentações, elas são bem amplas. A gente não vai conseguir terminar tudo na aula de hoje, tá? Mas hoje nós vamos tratar da fermentação alcoólica e na segunda-feira que vem eu tô de novo com vocês para terminar o restante do conteúdo, onde a gente vai falar de fermentação lática e vamos falar de fermentação acética, tá? Então, pessoal, qual é a diferença de bebidas fermentadas para bebidas destiladas? Ah, professora, os dois tipos de bebidas têm álcool, certo? Certo. Toda bebida fermentada é destilada? Não. Mas toda bebida destilada, sim, é fermentada. Por quê? Porque qualquer bebida alcoólica, para ter álcool, ela precisa passar pelo processo de fermentação. E o que é o diferencial das bebidas destiladas? Elas passam por um processo denominado destilação, para chegar às características do seu produto final. Então, pessoal, a grosso modo, se eu pegar uma cerveja e destilar ela, eu vou produzir um uísque. E se eu pegar um vinho e destilar esse vinho, eu produzo conhaque, tá? Então, são particularidades bem interessantes das bebidas. Qual é a diferença de uma bebida fermentada e de uma bebida destilada? A bebida fermentada recebe esse nome porque o processo que dá as características principais que caracterizam o produto é a fermentação. Já no caso das bebidas destiladas, o processo principal que confere as características sensoriais das bebidas é o processo de destilação. Mas a bebida, antes de ser destilada, ela vai ser fermentada para se produzir álcool. O que acontece? Quando eu fermento, eu produzo uma bebida que ela contém de 5 a 14% de álcool. A professora, tu falou que a quantidade de açúcar é fundamental para produzir álcool. Quanto mais açúcar eu tiver, mais álcool eu produzo, certo? Certo. Tá, e se eu tiver muito açúcar, eu consigo chegar à graduação alcoólica das bebidas destiladas de 36 a 54% de álcool? Não. E por que eu não consigo fazer isso? Porque eu estou trabalhando com um processo biotecnológico, onde o agente que faz a transformação no meu reagente é um micro-organismo e ele tem limitações. E uma das limitações que ele tem é a presença de álcool. O etanol, em determinadas quantidades, é tóxico para esse micro-organismo e ele morre e a gente não consegue mais produzir álcool. Se a gente seguir produzindo álcool, chega num limite máximo, estourando de 15%, que nem todos os micro-organismos toleram, que esse micro-organismo vai morrer. Ele vai parar de se reproduzir e, obviamente, vai parar de fermentar o meu produto, né? Então, pessoal, eu pego lá a levedura, eu pego uma matéria-prima que tenha o açúcar, pode ser a cevada malteada, ou a uva, por exemplo, ou a cana-de-açúcar. Eu adiciono a levedura, ela fermenta, produz etanol, gás carbônico e mais energia na forma de ATP, e o meu teor alcoólico resultante final vai variar de 5 a 14% de acordo com a quantidade de açúcar que eu tinha na minha matéria-prima, certo? Eu consigo continuar fermentando depois disso? Não, eu não consigo, porque a levedura morre. Então, para eu aumentar a concentração de álcool, o que eu preciso? Fazer um processo que faça com que esse álcool seja concentrado, ou seja, eu posso diminuir a quantidade de outra substância ou concentrar esse álcool. Isso acontece de que forma? Através de um processo que a gente denomina destilação. Esse conteúdo, pessoal, vocês estudaram provavelmente com a professora Isis, com o professor Matheus, que falou da separação de hidrocarbonetos, a professora Isis falou da destilação fracionada também na aula dela, né? Onde a destilação, ela se baseia em diferenças de pontos de ebulição.
Então, como que consiste um destilador de bancada, de laboratório? Vamos observar essa imagem aqui, ó. A gente tem uma manta térmica, que é um fornecimento de calor. A gente tem aqui um balão, onde a gente vai colocar a mistura que a gente quer separar. Tem uma coluna de fracionamento, um termômetro que demarca a temperatura que a gente está aquecendo essa mistura, uma saída de água para resfriamento, que faz com que condense essa substância que está sendo separada no condensador. Então, vamos pensar bem simplificadamente, assim, ó, numa mistura de água e álcool, certo? Então, eu tenho uma mistura de água e álcool, que na realidade, em qualquer bebida, a gente tem tanto a água, que é a maior componente de qualquer bebida, quanto o álcool, e temos outras substâncias que estão solúveis, né? Então, é uma solução, uma mistura que é bem complexa, tem vários componentes dentro dessa mistura. Então, vamos pensar só nessas duas substâncias. Eu tenho água e tenho álcool. Então, eu coloco aqui e promovo o aquecimento, certo? Quando eu chego a 78 graus, o álcool que eu tenho é o etanol. O etanol começa a evaporar, é o ponto de ebulição dele em 78 graus. Então, o que vai acontecer? O vaporzinho começa a subir aqui, certo? Quando ele atinge essa saída de água e resfriamento, ele começa a condensar. E aí ele começa a ficar líquido e começa a pingar dentro desse recipiente que tem aqui, certo? Se eu tinha ali dentro do meu balão uma mistura de álcool, etanol com água, a temperatura de ebulição da água é 100. Então, se eu aquecer essa mistura a temperaturas menores que 100 graus, a água vai ficar aqui e o meu álcool vai ficar aqui. Então, dessa maneira, pessoal, eu estou concentrando o álcool, porque eu estou separando ele da água. Na bebida funciona da mesma maneira. Se eu tinha um percentual aqui, ó, de álcool de 5 a 14%, como era no caso do fermentado, no momento que eu estou separando por destilação, eu estou obtendo aqui um álcool purificado, um etanol purificado, uma concentração alcoólica muito maior a partir do processo de destilação. Claro que isso aqui é um destilador de bancada, tá, pessoal? Na indústria, se utiliza esse tipo de equipamento, dependendo do porte da indústria, ele é maior ou menor, e o design dele vai variar, mas é o que a gente conhece por alambique, certo? O alambique é utilizado para produzir uísque, para produzir conhaque, para produzir cachaça, para produzir aguardente, para produzir rum, para produzir tequila, várias bebidas que são caracterizadas como bebidas destiladas, certo? Então, ele separa por esse processo. Inclusive, conto uma curiosidade para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar que uma pessoa está tomando pinga, por exemplo, certo? O que é pinga? Normalmente é o nome dado à cachaça, uma coisa popular para cachaça, para aguardente de cana, certo? Da onde que surgiu essa denominação cultural que a gente tende a chamar de pinga? Justamente desse processo de destilação. Porque quando começa a evaporar o álcool aqui, ele condensa, a primeira coisa que cai aqui é o quê? Um pingo. Um pingo dessa substância que se separou lá da mistura e foi coletado aqui nesse outro compartimento, nesse recipiente, através do processo de condensação da destilação. Então, por ficar pingando esse líquido que é concentrado, que a gente escuta falar a denominação de cachaça, de aguardente, como pinga, por exemplo, tá? Então, gente, o nosso tempo de hoje está bem acabando. Eu acho que eu prefiro deixar essa parte de vinagre para a semana que vem, porque a fermentação do vinagre ela é diferente da fermentação alcoólica, não é fermentação alcoólica. Então, vou encerrar a aula de hoje por aqui, o conteúdo da aula de hoje, mas na semana que vem a gente vai continuar com esse conteúdo de fermentações. Vamos falar em vinagre, vamos falar em iogurte, vamos falar em salame, em vários outros alimentos que são produzidos por fermentações, tá? E vamos conhecer, então, a fermentação lática e a fermentação acética, tá bom? Como a gente está quase realmente estourando no tempo, se eu for começar aqui com vinagre, ou eu vou correr com vocês, ou então vocês não vão entender nada.
E aí, com esse contexto, então, a gente já agenda para segunda-feira que vem. Vamos falar, então, das demais fermentações e da química dessas fermentações, que é o fundamental para vocês, tá? A gente fazer essa interligação entre as ciências da natureza, que nada mais é do que a gente estudar as reações químicas que ocorrem em função da atuação de micro-organismos para a produção de alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Gente, eu agradeço muito vocês. Gerson, obrigada pela tua mensagem. Júlia, muito obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo. Segunda-feira, anota aí na agenda. Segunda-feira que vem eu tô de volta aqui e a gente continua falando sobre esse assunto. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês e até semana que vem.